O Brasil é, sem sombra de dúvidas, um dos países mais difíceis de viver sendo uma pessoa transexual. E a vulnerabilidade social de corpos trans se dão por vários conjuntos de violências estruturais enraizadas na nossa sociedade, que tornam o próprio ato de existir um desafio diário. Nesse sentido, nosso grupo achou importante que, além dos grandes desafios enfrentados pelas pessoas trans para existir na nossa sociedade atual, ainda por cima, pendura-se uma forte luta pela obtenção de recursos de saúde. Com base nisso, tivemos a oportunidade de conversar com Luísa, que está em processo de transição pela rede pública de saúde. Pede, eu acho que 12 documentos, ele pede ficha criminal, um monte de coisa, uma folha de speech enorme, fora o tanto de dinheiro que a gente gasta, ainda tem que pagar. Já faz quase 2 anos, não sei onde que é, e eu gostaria para poder tomar o hormônio certo para mim, porque querendo ou não, a gente se machuca por dentro. E dá vários problemas pra gente. Porque o que eu tô tomando, ele deu um pouco de peso e desenvolveu mais o corpo. Aí eu não sei se tá me fazendo bem, se tá fazendo mal. Tem uma clínica aqui em São José que o médico que eu passei falou. Aí eu não sei se essa é a mesma que vocês me falaram. Aí eu tô esperando me chamar e também vou passar lá pra dar uma olhada. A cirurgia de resignação, eu não pretendo fazer mais pelo custo, pelo pós, porque é muito difícil, deve doer demais. O acompanhamento psicológico para poder ajudar a gente, porque, igual eu falei, a gente que toma hormônio dá muita mudança de humor. E querendo ou não, às vezes a gente sofre na rua, tem gente que liga bastante, chora em casa. E os pais também não aceitam, então a gente precisa de alguma pessoa que ouve a gente, sabe, 100% de um apoio. Gostaria que a fila do Endrócta pudesse ser mais rápida, porque a gente que é trans precisa de acompanhamento médico para poder desenvolver nosso corpo, saber o hormônio certo que a gente toma, porque a gente que toma o hormônio por conta própria, às vezes pode estar se machucando, porque dá trombose, um monte de coisa que negativa, sabe? Mudança de humor. Na UBS eu gostaria também pelo nome social, quando eu vou no médico, essas coisas, sabe? Porque por enquanto eu não tenho todo o dinheiro para poder mudar. Parece ser pouco, mas pra gente que ajuda em casa, trabalha, compra as coisas, é muito. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Brian, eu sou médico de família. Eu atendo em UBS, Unidade Básica de Saúde, aqui de São José dos Campos. Faço atendimento da população trans e por isso os alunos me convidaram para falar um pouquinho sobre as dificuldades que os pacientes têm de acesso e também na aquisição de medicações pelo SUS. Dizer que o acesso ele se torna difícil por vários motivos, mas o principal ainda é o preconceito, não só da população em geral, mas até dos profissionais que estão nessas unidades de saúde. É frequente a reclamação desses pacientes sobre preconceito velado, sabe? A gente tem diversas formas de ver, encarar e entender o preconceito e como ele se manifesta. Muitas vezes é um preconceito que está escondido no olhar, é um preconceito que vem em forma de risadinha, é um preconceito que vem na maneira de conduzir esse paciente até o consultório. E isso dificulta muito o acesso dessa população. Isso faz com que eles se afastem das unidades básicas de saúde, que é a porta de entrada, é o local mais importante. E aí eles buscam automedicações, buscam medicações no mercado que a gente chama de underground, que não tem controle da Anvisa, por exemplo, fazem doses maiores do que o recomendado, não fazem acompanhamentos laboratoriais, e isso leva a diversos efeitos colaterais. Um outro aspecto importante é a questão de medicações. Nós não temos no SUS, pelo menos aqui no município de São José dos Campos, em alguns estados brasileiros, as prefeituras até disponibilizam, mas aqui não é a nossa realidade. Pensando na população trans masculina, por exemplo, nós não temos nenhum tipo de hormônio masculino disponível na rede SUS. Da mesma forma, nós também não temos os hormônios femininos para a população trans feminina. Então são dois principais aspectos que eu trago aqui para vocês, a questão do acesso e do acesso não só ao consultório, mas às medicações. Olá, sou o Dr. Edson Tanaka, médico endocrinologista aqui na região do Vale do Paraíba. Primeiramente eu gostaria de agradecer à Universidade de Anhembi Morumbi pelo convite para eu falar um pouquinho da minha experiência dentro da minha especialidade.
E o tema que a gente gostaria de abordar hoje, né, seria a questão da disforia de gênero, que é uma situação cada vez mais comum dentro da nossa especialidade. Uma situação especial, né, que aconteceu na minha carreira, uma das primeiras pacientes que eu fiz o tratamento de transição de gênero, era uma paciente geneticamente do sexo feminino, estava fazendo a transição para o sexo masculino, e dentro desse tratamento a gente tem que fazer a introdução de hormônio masculino, um hormônio injetável, né, intramuscular. Eu fiz a prescrição, essa paciente foi na farmácia para comprar e receber a administração dessa medicação. No momento da aquisição, ela tem que apresentar o documento. E no documento dela, essa paciente ainda não tinha alterado o nome de nascimento para o nome social. Então, apresentava um nome feminino. E o atendente se negou a administrar essa medicação, pois ele afirmava que ela não poderia estar utilizando esse remédio, por conta que esse remédio era para ser usado só por homens. Então, a paciente voltou no meu consultório, super constrangida, né, bem deprimida por não ter conseguido tomar a medicação e por ter recebido essa negativa dessa forma. Então eu tive que fazer uma carta esclarecendo, né, por que ela estaria utilizando esse medicamento, que sim, ela tinha indicação de se usar essa medicação, né. Então isso foi um aprendizado e uma experiência muito importante para a minha carreira também. E isso mostra, né, o quanto essa jornada do paciente é longa e envolve tanto quem está recebendo esse paciente no estabelecimento de saúde, então, de todos os funcionários, desde o recepcionista, o atendente, a triagem, nós médicos, até quem está vendendo e administrando as medicações para esses pacientes. Eu sou a Kika Medina, vou aqui fazer um relatozinho rapidinho sobre duas experiências que me pediram sobre atendimento muito bom e atendimento muito ruim na questão de saúde, e não por acaso eu tenho essas duas experiências. Primeiro, falar de uma experiência maravilhosa, que é uma do Hospital Pio XII, onde eu faço um acompanhamento de câncer e onde somos assim atendidos de uma maneira tão incrível, respeitosa, incrivelmente boa demais. Quem dera todo o atendimento de saúde pública de São José dos Campos fosse igual ao do Pio XII e do CRMI Hospital Dia, onde eu faço um acompanhamento há 26 anos, que eu vivo com o HIV. Ali os médicos, enfermagem, todo mundo ali também é um carinho, um respeito imenso com todo mundo ali. Muito incrível mesmo. Agora, uma experiência muito ruim eu tive na Oftalmed, quando eu passei por um preconceito muito horrível, uma desinformação, mas sei lá eu o quê, né? Quando eu fui fazer uma cirurgia de catarata, e aí eu falei do meu diagnóstico, e aí na hora da antessala já para entrar para fazer a cirurgia, uma enfermeira veio e me disse que a minha cirurgia ficaria por último naquele dia, para a segurança do médico. Eu fiquei muito indignada com isso, porque é uma coisa absurda, horrorosa. No mutirão, com tanta gente ali, quantas pessoas poderiam ter um diagnóstico igual ao meu, ou pior, hein? E não falou, não sabia, e passou batido. Então, eu me pronunciei, sim, falei com a gerência, falei com o COMUS, Conselho Municipal de Saúde, e cheguei aí até para a mídia, porque isso é inadmissível nos dias de hoje, é uma coisa horrorosa. Então, a gente precisa ainda, quando eu falei, até a gerente de lá falou que os funcionários todos são capacitados, sei o quê. Eu falei, não tem que capacitar, quem capacita é a universidade. Eles têm que se humanizar e se informar. Em 2025, por favor, esse tipo de coisa é inadmissível, gente. Então, eu espero que seja útil isso aqui. Muito obrigada pelo convite, que seja útil. E juntos a gente poder fazer alguma coisa de muito bom, muito importante para melhorar o atendimento de saúde pública no nosso município. Com base nesses relatos, é visível a importância de dar maior visibilidade às vivências da população trans. Nosso grupo encontrou muita resistência em coisas simples, que na teoria não deveriam nem ser um impasse, como, por exemplo, a não utilização do nome social, que, por si só, é uma forma de discriminação. Isso mostra que o Brasil ainda é muito retrógrado nas suas tratativas com a população trans, e muitos pontapés iniciais podem começar na área de saúde, começando com a capacitação e a humanização do profissional, montando assim a rede de apoio que a população vulnerável precisa.